Coloca para mim, por favor, Mateus capítulo 5, versículo 48. Vamos ver o que está escrito lá. Mateus capítulo 5, versículo 48. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vocês devem ser perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Biblicamente, dentro da Escritura, irmãos, nos tempos bíblicos, a palavra Pai, ela está sempre muito associada com o conceito de origem. A gente vê muito isso na descrição das genealogias, por exemplo, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, a genealogia de Jesus e de outros patriarcas, personagens importantes da Bíblia, sempre a palavra Pai está associada com esse conceito de origem, que é um conceito muito profundo e muito abrangente, certo? Mas não só na questão da genealogia, em outros aspectos também, por exemplo, quando o profeta Isaías se refere a Jesus, dizendo que ele é Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. O que significa isso? Que Jesus é o Pai da eternidade. Quer dizer, olha só que importante isso, que a eternidade tem origem em Jesus. A eternidade tem origem em Jesus. Ele não tem princípio, ele é o princípio. Quando a Bíblia diz, por exemplo, também a respeito do diabo, que diz lá que Satanás ele é o pai da mentira. Quer dizer que a mentira tem origem nele, no diabo. Vocês percebem? Então, na Bíblia, a gente sempre tem essa relação profunda entre a ideia de paternidade e origem, fundamento, princípio. Isso é muito interessante. E não é diferente aqui em Mateus 5,48 também. Só que aqui, a relação de paternidade com o sentido de origem está atrelado à palavra perfeição. Sejam perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, em Deus está a origem daquilo que é perfeito. E mais do que a origem daquilo que é perfeito, em Deus está o modelo pleno daquilo que é perfeito e que nós precisamos seguir. Vamos aplicar isso dentro da experiência de alguns personagens bíblicos, por exemplo. Vamos pensar em Abraão. Abraão foi o pai da fé. O que isso significa? Que o modelo de fé, da forma como nós devemos viver e aplicar na nossa vida para alcançarmos as promessas de Deus, o cumprimento das promessas de Deus, esse modelo de fé tem origem em Abraão. Começou com ele. Então, Abraão é o pai da fé. Abraão foi um bom pai? O que vocês acham? Ele foi um bom pai para Isaac? Ele foi um bom pai. Abraão mostrou o Deus de Israel para Isaac, ele apresentou a fé no Deus verdadeiro para Isaac. Por onde ele passava, ele levantava altares a Deus. E Isaac aprendeu esse costume e cultivou com ele. Mas Abraão também cometeu erros. Abraão era perfeito? Não era perfeito. Abraão, ele errou com a sua serva, tentando gerar genealogia e o cumprimento da promessa por meio dela. Abraão errou quando ele mentiu, dizendo que a sua esposa era sua irmã para enganar o faraó rei do Egito. E essa mentira teve relações profundas e consequências na vida de Isaac também, porque depois Isaac foi e fez a mesma coisa, seguiu o exemplo do que o pai tinha feito de errado. Então Abraão, ele foi um bom pai. Deus chamou ele e disse: Abraão, eu estou te chamando para você ordenar bem os seus filhos, ordenar bem a sua casa. Mas Abraão errou. Abraão não foi perfeito. Ele não foi um pai perfeito. E Isaac? Isaac foi um pai perfeito? Não, Isaac também não foi um pai perfeito. Porque Isaac, apesar de também ter ensinado o caminho de Deus, também ter sido um bom pai para os filhos, mas Isaac, ele deixava transparecer que ele tinha preferência por um filho em detrimento do outro.
E a mãe também tinha preferência por outro filho em detrimento daquele que o pai tinha. Isso gerou rivalidade dentro do lar, dentro da família. E aí isso causou separação, causou divisão, causou sofrimento. Então Isaac foi um bom pai, mas Isaac também não foi um pai perfeito. Jacó foi um pai perfeito? Não. Também não foi um pai perfeito. Jacó foi um bom pai, porque ele criou 12 filhos, e no temor do Senhor. Mas ele também tinha um preferido. E aquilo que ele deixou transparecer fez com que o ciúme, a inveja fosse cultivado dentro do lar, e muitas coisas ruins aconteceram, sucederam em detrimento a isso. Então Jacó também não foi um pai perfeito. Eli, o sacerdote, ele foi um pai perfeito? Não. Ele foi um bom sacerdote. Ele era um sacerdote que temia Deus, está escrito isso. Ele era um sacerdote que, se dependesse do exemplo dele, ele dava um bom testemunho para o povo. Mas ele era omisso como pai. Ele não sabia corrigir. Ele colocava o amor aos filhos acima do amor a Deus. E isso é um pecado muito grave para qualquer pai, né? Para qualquer pessoa, para qualquer ser humano. Então ele foi um bom sacerdote, mas ele não foi um pai perfeito também. Onde nós encontramos então dentro da Bíblia esse modelo de pai que nós podemos dizer que é perfeito em todos os aspectos, em todos os sentidos, em todas as suas características. Nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 15, coloca para mim, por favor, dos versos 11 ao 31. A gente vai ler rapidamente, depois vamos pontuar algumas coisas, né? E lá diz assim, capítulo 15, Jesus continuou e disse: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. E assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente, ternamente o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e calçados nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, vamos parar aqui no verso 24, porque a gente vai dar destaque só para essa primeira parte, né? Vamos parar aqui no versículo 24. Então aqui nós temos o modelo perfeito de um pai, né? Por que nós temos o modelo perfeito de um pai nessa parábola? Porque essa parábola representa o cuidado paternal de Deus com os seus filhos. Presta atenção na parábola, por exemplo. Como é o cuidado paternal de Deus para com os seus filhos? O cuidado de Deus para com os seus filhos é o cuidado daquele pai que, mesmo sofrendo a afronta, está disposto a conceder a herança para o filho pecador. Mesmo assim. E que afronta. O filho chegar para o pai e dizer assim: pai, dá-me a parte que me cabe a herança. É como se ele estivesse dizendo para o pai assim: pai, eu não me importo com a sua vida,
eu só me importo com a parte da herança que me cabe. Quanto não deve ter doído no coração daquele pai, e mesmo assim, com o coração ferido, ele estava disposto a entregar a parte da herança que cabia ao filho. Assim é Deus para conosco também. Por mais que nós tenhamos ofendido com os nossos pecados, com as nossas faltas, mas o amor de Deus, ele é maior do que isso. E se manifesta no ato de, através de Jesus, ele está disposto a outorgar a cada um de nós o reino. Então isso se manifesta aqui na parábola de forma bem proeminente. Outro ponto importante também, acerca da perfeição de Deus, é que o Pai, ele sempre espera com paciência o regresso do Filho. Sempre espera. E sempre de braços abertos. Assim como o pai da parábola, ele também o fez. Isso é prova do amor de Deus e é prova da disposição de Deus em sempre se reconciliar com seus filhos. A primeira parte da reconciliação, diz o texto bíblico, precisa ser a nossa. Por que a primeira parte da reconciliação precisa ser a nossa? Porque o Pai, ele já proveu tudo que era necessário para que a reconciliação fosse efetuada. E ele está sempre de braços abertos esperando, mas a primeira parte tem que ser a nossa, a parte da consciência. De pensar conosco mesmo e dizer assim, Senhor, pequei contra o céu e a terra. E preciso voltar para o meu Pai. E é isso que o Pai ele espera, e ele aguarda pacientemente, com amor, com misericórdia e com os braços abertos para receber o Filho de volta. Essa é a parte da reconciliação. É como está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 7, que diz assim, voltem-se para mim, e então eu voltarei para vocês também. Essa é a prova da misericórdia e do amor de um pai, que está sempre disposto a receber dos seus filhos de volta. Mas acima de tudo, a maior de todas as provas do amor e da perfeição do nosso Pai Celestial é a manifestação do perdão dele na nossa vida. O Pai Celestial está sempre pronto a perdoar. E o perdão de Deus na nossa vida, conforme a parábola ensina, é um perdão que traz restauração. Olha que maravilhoso, né? O perdão de Deus na nossa vida é um perdão que traz restauração. Quando o filho disse e fala assim, Pai, pequei contra os céus e a terra e contra o Senhor. E eu te peço, coloca-me no lugar de um dos teus servos. E o pai diz, não filho, você está perdoado. Ele diz assim, traz a capa, traz o anel, põe no dedo dele. E aí a restauração acontece, mediante o poder do perdão de Deus. Mas não existe pai perfeito nessa terra. Não existe. Não existe pai que seja perfeito e que nunca erre com os seus filhos. Mas o nosso modelo de perfeição é sempre Deus. A Ele seja sempre a glória, a Ele seja sempre a honra, e o nome dEle seja sempre exaltado, e que o mandamento se cumpra nas nossas vidas. Sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Amém? Santo Deus, nosso Pai que está nos céus, ajoelhados em Tua presença, com os nossos corações contritos e abertos, nós te agradecemos pela salvação que há em Jesus e porque o Senhor, como um Pai amoroso, um Pai de perfeição, de graça e de misericórdia, olha e nos socorre em todas as nossas dificuldades e aflições. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu perdão, obrigado pela restauração das nossas vidas e rogamos a Ti nesse momento que uma porção dobrada do Teu Espírito seja derramada sobre toda a Tua igreja aqui reunida. Fortalece-nos nessa fé, prepara-nos para o Teu reino, pois no santo nome de Jesus Te agradecemos e louvamos por tudo. Amém. Assim, em nome do Senhor Jesus, está concluído o culto dessa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém.